Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 3, e o meu sinal. E temos Clisman para fazer a nossa tradução em Libras. Muito bem, seja bem-vindo. Pessoal, nós vamos ver porcentagem, né? Esse assunto é bem interessante. Você usa no seu dia a dia, né? Então, sempre que você entra numa loja, você vê esse assunto lá, né? Porque você sabe que tem um desconto de tantos por cento se você comprar à vista, né? Ou então, se você comprar a prazo, você vai ter um desconto nas parcelas. Então, sempre tem um percentual que está envolvido, não é isso? Então, vamos ver que esse assunto é um assunto que você precisa saber, tomar conhecimento bem dele, tá certo? Vamos ver. Olha só, não esqueçam que essa aula vai estar no YouTube, né? Assim que termine. E nós temos essa frase aí de Paulo Freire, né? Comemoração em setembro, é a comemoração, né, do aniversário de Paulo Freire. Então, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, todo mundo sabe algo, né? Então, os saberes são diferentes, tá? E aí você com esse saber diferente, né? Você sabe um pouquinho mais de uma coisa, né? E o seu colega sabe um pouquinho menos dessa coisa, né? Mas todo mundo sabe. Então, saberes diferentes, mas todo mundo sabe algo e pode passar esse conhecimento. Vamos fazer isso, vamos trocar conhecimentos, bem interessante. Então tá aí, olha, porcentagem. Esse símbolozinho da porcentagem, eu costumo dizer que você pode lembrar o seguinte: quando você fala 100%, né? Você não fala 100. Essa barrazinha, ela pode ser 1100, tá? Então, pensa nisso na hora que você vê esse símbolo. Você já sabe que tem que dividir por 100, né? Vamos ver. Olha, existem várias formas de calcular a porcentagem. Vamos ver essas formas. Então, eu tenho aí, olha, 1%. Como calcular 1%, né, de um produto? Então, 1% é você pegar esse produto, dividir em 100 partes, né? Porque quando você tem um valor de um produto, você sabe que aquilo ali é 100%, o valor total. Então, quando você faz essa divisão por 100, você vai ter em 100 partes, né? Você vai ter 1%, certo? Então, 1% é você dividir esse valor em 100 partes iguais, certo? Vamos lá, olha só. Eu tenho aí agora 10%, certo? Então, 10% dividido por 100, olha lá, 10 dividido por 100. Ou seja, eu tenho 1/10, né? Perceberam? Então, eu vou pegar os 100, ou seja, o valor total, né? E vou dividir em 10 partes. E vou encontrar 10%, certo? Quando eu fizer essa divisão, eu encontro o valor que é referente a 10%, certo? Então, o seguinte, nós vamos ver 25%. Ou seja, 25% é você pegar o valor que você tem e dividir em 4 partes, certo? Quando você divide, vamos criar um valor aqui, um valor de R$200, por exemplo, e você divide ele em 4 partes, né? Você vai ter que R$50 é os 25%, certo? Então, você tem 4 R$50, não é isso? Uma dessas partes é os 25. Porque quando a gente tem 25, a gente tem 25 mais 25, 50,
não é isso? Mais 25,75 e mais 25,100. E aí nós formamos o valor total, que é 100%. Vamos adiante. Olha só, eu tenho aí agora a metade da metade, que quer dizer 25%, certo? Perceberam que isso é a metade de 50% e que 50% é a metade do valor, né? Então, por exemplo, se eu tenho um valor de R$400, né? Eu estou dando um valor fechado para ficar mais simples para vocês entenderem. Se eu tenho um valor de R$400, eu digo para você que 50% desse valor é R$200, certo? Ou seja, metade de 400, equivalente a 50%. Então, é R$200. E se eu quero saber 25%, eu vou pegar os R$200 e vou dividir novamente. Por isso que está ali escrito metade da metade, certo? Então, 25% nada mais é do que metade da metade, ou seja, metade de 50, certo? Então, se você sabe quem é 50, você descobre rapidinho quem é 25. Olha só, o seguinte, nós temos 50%. Acabei de explicar. Olha só, 50% é a metade de qualquer valor. Então, independente do valor que você tenha, vamos dizer que você tem um valor tipo R$5.000. A metade de R$5.000 é 2.500, né? Então, metade é sempre 50% do valor total, ou seja, do valor que é 100%, né? E aí, esse valor você descobre fazendo a metade. É como se você estivesse dividindo para duas pessoas, né? Então, quando você vai dividir um determinado valor para duas pessoas, você tem que, cada pessoa vai ficar com 50%, ou seja, metade e metade, certo? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aí agora a metade de 800, só esse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Eu tenho que 100% é 800 e 100% também é 520, certo? Mas eu quero saber quem é 50% de 800 e quem é 50% de 520, certo? Então, 50% de 800 é a metade de 800. Então, equivale a R$400, né? A gente está falando ali em números, mas a gente poderia estar falando em reais, seria mesmo mesma coisa. Bom, mas aí eu estou falando 520, né? 50% de 520 é 260, certo? Então, metade e 50% equivale à mesma coisa, tá? Quando eu falo metade, eu estou falando em 50% do total. E o total é 100%. Então, qualquer valor que eu tenha, se eu estou numa loja e eu quero pagar a metade do valor do produto, eu vou pagar 50%, certo? Então, vamos dizer que o produto seja um produto que custe 240, eu vou pagar a metade, ou seja, eu vou pagar 120, certo? Então, e quando eu estou pagando a metade, eu estou pagando 50%, certo? É isso que precisa ficar claro. Bom, eu tenho que 800, 50% é 400, não é isso? Tu põe em tela cheia, Jonas? 400 e 25%, que é a metade dessa metade, né? É 200, tá? Então, eu coloquei aí tudo junto. 800 vai para 400, que é a metade, e 25%, que é a metade de 400. O mesmo eu fiz com 520, 260, que vai dar 130, certo? Então, metade da metade equivale a 25%. Então, eu coloquei esse probleminha aí.
Ana vende docinhos para a festa. Para a confecção de 100 docinhos, ela gasta R$ 8,00. Ela vende o cento por 16. E qual a porcentagem que ela tem de lucro? Vê só, ela gasta para confeccionar os docinhos R$ 8,00 e vende os mesmos docinhos por 16. Então, você percebe que ela tem um lucro do valor total, não é? Ou seja, ela tem um lucro de 100%. Ela vende pelo dobro do valor que ela gasta, né? Então, eu coloquei ali 100 equivale a R$ 8,00 para ela confeccionar e 100 docinhos para ela vender é 16, certo? Então, ela tem um lucro de 100%. Então, eu tenho aí agora 75%, né? Que é a metade mais a metade da metade, né? Que vai dar 75%, né? Então, você vai dividir em 4 partes e vai pegar 3 partes dessa. 25, 25, 25, que vai me dar 75, certo? Aí eu tenho que, repetindo, né? Que 25 é a metade da metade, né? E os 100% menos 75 sobra 25, não é isso? Então, tenho aí os valores, olha, 800 menos 200, que vai me dar 600, que equivale a 75%, né? E agora eu estou mostrando para você como você calcular na calculadora, olha, não é? 20% é vezes 0,20. Então, põe o valor e faz esse cálculo. Eita, foi muito rápido. Então, tenho 20%, depois eu tenho 28%, 28% é 0,28 vezes, né? Coloca a tela cheia. Tá vendo? Eu coloquei ali o sinal de multiplicar, porque você vai pôr o valor e você vai apertar no vezes e vai colocar 0,28, 0,28. E aí, com isso, você vai calcular 28% de qualquer valor. Então, eu te dou essa ideia porque você pode usar a calculadora e fazer muito mais rápido, né? Então, você só precisa multiplicar por 0,28 que você vai ter os 28%. Mas se você quer 78%, então você vai 0,78, entendeu? Então, e você calcula rapidinho, precisa ter o valor que você quer calcular. E você vai encontrar o percentual dele, certo? Então, eu tenho que 28%, depois eu tenho que, recordando, nós vimos os docinhos, né? Vimos a calculadora, tá? E eu espero que tenha ficado claro para vocês como calcular na calculadora, né? Você põe o valor, faz o sinal de vezes e a porcentagem que você quer colocar, né? Se você quer colocar 25%, 28%, né? 27%, o valor que você quer calcular. E você calcula dessa forma, tá certo? Então, espero que vocês tenham ficado bem claro para vocês, tenham aprendido. Então, eu tenho agora uma atividade que eu estou deixando aí para vocês. Olha só. Compre à vista e ganhe um desconto de 25% na compra do celular abaixo. E olha que o celular custa 800, tá? Então, a gente vê muito isso em loja, né? Você encontra muito esse tipo de promoção. 25% de desconto nesses R$800. Qual será o valor de desconto? E quanto deverei pagar pelo celular na compra à vista, certo? Então, são 2 números que você vai encontrar. Primeiro, qual vai ser o valor de desconto, né? E segundo, quando você tirar esse desconto, qual o valor que vai ficar? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido, tá? E consigam fazer essa atividade. Um abraço para vocês. Conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau.